Bom dia, pessoal. Tô aqui para responder com vocês a atividade que eu passei para casa, tá? Sobre a escala. Então, primeira coisa de escala, você tem que saber a forma. Escala, que é igual ao comprimento do desenho sobre o comprimento real. Escala é 1 sobre n, que é igual ao comprimento do desenho sobre o comprimento real. Eu já substituí aqui. Pode ser o comprimento real ou distância, tá, gente? Eu posso utilizar a palavra comprimento ou distância, dá no mesmo. Lembrando que, na fórmula, quando eu for substituir, eu sempre tenho que manter todos os dados em centímetros. A escala, esse valor sempre é dado em centímetros, apesar de não vir a unidade de medida, mas sempre estará em centímetros a escala. E o comprimento do desenho, o comprimento real, tá? Um ou outro tem que estar em centímetros. Por quê? Para eu fazer a regra de 3, todas as medidas devem estar com a mesma unidade de medida. Então, todos os valores devem estar com a mesma unidade de medida, tá bom? Então, aqui vai estar em centímetros e esses dois também tem que estar em centímetros. Lembrando que quando eu encontro a resposta, se eu encontrar a resposta, nesse caso aqui, o x da questão foi o comprimento real. O comprimento real, a resposta final, eu vou ter que dar em quilômetros. Então, se estiver em centímetros, eu transformo para quilômetros, tá? Já, se o x da questão, o que eu esteja procurando achar a resposta, seja a distância do desenho ou o comprimento do desenho, eu posso deixar em centímetros. Tá certo? Porque geralmente o comprimento do desenho é em centímetros e o real é em quilômetros, tá bom? Então, vamos ler a questão aqui. Calcular a distância real entre duas cidades, sabendo que no mapa estão separados, eu tô o nome aqui, por um segmento de 6 centímetros. E a escala no mapa é de 1 para 3 milhões. Então, ponho a fórmula. 1 sobre, coloco 3 milhões aqui, comprimento do desenho é quanto? 6 centímetros, e eu quero encontrar a distância real, ou comprimento real. Vai ser meu x da questão. Faço a regra de 3, x vezes 1, x, n, ou aqui eu substituí, né? Aqui. Faço a regra de 3, x vezes 1 é x, 3 milhões vezes 6, 18 milhões. Eu falei que se eu estiver procurando encontrar o comprimento real, a resposta tem que ser em quê? Da distância real? Quilômetros. Então, se eu der a resposta aqui em centímetros, ó, multipliquei 18 milhões em centímetros. Porque a resposta sempre da fórmula deve ser em centímetros, tá? Porque a escala está em centímetros. Pronto. Só que eu não posso dar resposta de distância real em centímetros, eu transformo para quilômetros. Como é que eu transformo? Utilizando a tabela aqui, ó. De 18 milhões centímetros para quilômetros, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. 5 casos, então vou correr para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 180 quilômetros, tá bom? 2. Calcular a distância no mapa entre duas cidades em um mapa cuja escala é 1 para 25 milhões, sabendo que na realidade estão separados por 500 quilômetros. Então, eu coloco a fórmula 1 sobre a escala 25 milhões, tô procurando o quê? A distância no mapa, que é a distância do desenho. Então, o mapa é o desenho, ok? Então, vai ser o meu x da questão e o comprimento real 500 quilômetros. Atenção, pessoal, eu não posso colocar 500 quilômetros aqui. Por quê? Porque eu falei que na fórmula todos os valores devem estar em centímetros. Então, vou transformar de 500 quilômetros para centímetros, ó. 500 quilômetros para centímetros. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vovó Missa ali falando com o papai, vai ver. 5. Venha. Então, peraí. Então,